Vai, Leandro. Então, gente, na aula anterior, né, a gente falou sobre, fez o exercício 1, né, relacionado à lei de Coulomb e energia potencial elétrica, e agora a gente vai fazer o exercício 2, ok? Duplicando aqui só para ficar mais fácil o entendimento. Antes da gente estar fazendo esse exercício 2, de fato, pode pular pro 2 ou tem alguém que ficou na dúvida ainda do exercício 1? E aí? Então, beleza. Vamos lá. Exercício 2. Duas cargas elétricas puntiformes positivas. Ok? Então, já falou que as cargas são puntiformes. Isto é, elas estão separadas entre si. Positivas e iguais são colocadas a 3 metros uma da outra no vácuo. Ok? E se repelem com uma força de intensidade 0,4 newton. Então, mesmo sem a necessidade, o exercício já falou que vai sofrer uma repulsão. E por que de fato vai ser uma repulsão? Porque além das cargas serem iguais, ambas são positivas. Então, vamos lá pegando alguns dados que são eficientes para a gente. A distância, uma carga da outra é de 3 metros. A força de repulsão é uma força elétrica de 0,4 newton, ok? Determine o valor das cargas. Então, a gente quer saber só o valor, tá? Nesse caso aqui, gente, eu quero saber quanto vale a carga 1 e quanto vale a carga 2. Só que, a partir do momento que eu encontro o valor da carga 1, consequentemente, eu encontrei o valor da carga 2, porque no enunciado falo que além das cargas serem positivas, elas são iguais. Ainda nos forneceu o valor da constante eletrostática no vácuo, que é 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Então, esse exercício aqui é o mesmo exercício anterior, porém está pedindo para descobrir grandeza diferente. Tá? Então, a fórmulazinha é a mesma. Então, aqui, vou até vir no exercício anterior para copiar isso daqui. A fórmula é força elétrica igual a K, que multiplica Q vezes Q sobre D ao quadrado. Ok? Observação. Para essa questão aqui, né? Se eu quisesse não colocar o módulo, não teria problema, porque o próprio exercício já falou que as duas são positivas. Mas como a gente está trabalhando com módulo, vamos permanecer. Foi dado o valor da força elétrica, que é 0,4 newton, tá? Se a gente quiser, né, tá, gente? Se a gente quiser, a gente pode estar alterando isso daí, beleza? A gente pode estar falando que a força elétrica, ao invés dela ser 0,4, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ó, 4 vezes 10 elevado a menos 1. Ah, mas eu quero trabalhar com valor decimal, sem problema, ok? Aqui eu só estou convertendo porque as outras grandezas vão vir tudo em potência de 10, então fica mais fácil. Então, isso vai ser igual, né? Igual o valor da constante é 9 vezes 10 a 9. Então, 9 vezes 10 a 9, que multiplica o módulo das cargas. Se as cargas são iguais, é como se eu estivesse multiplicando x vezes x. Né? Então, aqui vai ficar Q vezes Q, né? Q vezes Q é a mesma coisa que Q ao quadrado. Beleza? Então, que vai multiplicar Q ao quadrado que multiplica Q ao quadrado. Se as cargas são iguais, então não precisa colocar Q1 e Q2. E isso aqui, oh Senhor Jesus,
vai dividir a distância ao quadrado. Então, D ao quadrado, quanto que vale o D? 3 metros. Então, 3 elevado a 2. Resolvendo isso daqui, vai ficar 4 vezes 10 a menos 1, que multiplica 9. Então, 9 vezes 4, 36. Confere? 36 vezes 10 elevado a menos 1. E isso vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, né? Esse 9 vezes 10 a 9, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar Q ao quadrado é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. 36 dividido por 10, por 9, vai dar 4, né? Então, Q ao quadrado vai ser igual a 4, conserva a base, e se na multiplicação nós estávamos somando os expoentes, na divisão o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair. Então, menos 1 menos 9, então vai ser elevado 10. a menos 10. Menos 10. Porque na divisão subtrai, então é menos 1, menos 9. Esse 9 aqui é positivo, correto? Sim? Ou, gente, né, aqui também, se a gente quisesse ter feito simplificando, já poderia ter cortado esse 9 com esse daqui, né? Minto, esse 9 não, tá doido? Esse 9 aqui com esse 9 aqui, ó. E sobraria 4 do mesmo jeito. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 10. Para a gente tirar isso aqui, ó, basta colocar, né, o valor que está na igualdade dentro da raiz quadrada. Então, vai ficar Q é igual a raiz quadrada de 4, tá? Vamos colocar já tirando a raiz para não ter que fazer ela aqui, que eu não achei aqui não. Raiz quadrada de 4, 2. O que a gente vai fazer? Conservar a base 10. E agora, na multiplicação, a gente fazia o quê? Somava os expoentes, na divisão subtraía. E aqui na racionalização, o que a gente vai fazer? Vai tirar a raiz do número, conservar a base 10 e vai dividir o expoente. Menos 10, como é raiz quadrada, a gente vai dividir por 2. Menos 10 dividido por 2, elevado a menos 5. Unidade de medida de carga, Coulomb. Então, qual que é a garantia que nós temos? Que a carga 1 ela é igual à carga 2, que ambas são iguais a 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb. Ok? Tudo bem até aí ou alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então, partindo desse pressuposto aí que o exercício 2 esteja subentendido, esse exercício 3, né? É praticamente o mesmo exercício 2, então eu vou deixar uns 3 minutinhos para vocês tentarem fazer esse daqui e a gente pula para o próximo, beleza? Que é praticamente o mesmo exercício. Ou vocês querem que faça esse e vocês façam esse? Vou deixar para vocês fazerem o 4, então, e a gente faz o 3 juntos. Calma. Duplicando. Fazendo a leitura, tá? Duas cargas elétricas iguais de 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Então, a gente já pode vir aqui, ó. O próprio exercício já falou que a carga 1 ela é igual à carga 2, que ambas são iguais a 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Se repelem no vácuo com uma força de 1 vezes 10 a menos 1 newton. Por que elas estão se repelindo? Porque elas são iguais, né, e têm o mesmo sinal. Carga de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, a força elétrica é 1 vezes 10 a menos 1 newton. Sabendo-se que
A constante eletrostática no vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. Qual a distância entre essas cargas? Então, o princípio, né, a ideia é a mesma. Qual que é o porém aqui agora? Né? A carga está ok, não precisa mexer, porque já está dada em Coulomb, a força já está dada em Newton e a constante já vem de acordo com o que deveria. 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Só resolver agora. Venhamos aqui de novo, tá? Copiamos a formulazinha de força elétrica e resolvemos. Aqui esse exercício é ainda mais fácil, que não precisa converter nada. Valor da força. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 1 é igual. Constante eletrostática no vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes as cargas em módulo. Nesse caso aqui, tá, gente? Não há necessidade de estar colocando ambas em módulo, porque nós já vimos também que as duas são iguais, ok? Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica 2 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Isso tudo vai estar dividindo a distância ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. D ao quadrado. Resolvendo isso daí, quanto que dá? Alguém já conseguiu fazer isso aí? Provavelmente vai ficar isso aqui, né? 1 vezes 10 elevado a menos 1, que multiplica D ao quadrado. Então, vezes D ao quadrado. Isso vai ser igual, resolvendo o lado de cá, né? 9 que multiplica 2. Vou colocar em modo, porque a gente começou a colocar, vamos pôr todo mundo. 9 que multiplica 2 dá 18 vezes 2, 36. Então, isso aqui vai ficar 36 vezes 10 elevado a menos 3. Por que é menos 3? Vai somar os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Menos 12 mais 9, menos 3. Ok? Agora, a gente vai pegar esse 1 vezes 10 elevado a menos 1, que está multiplicando lá de cada igualdade, e vamos isolar a distância, vamos pegar ele e passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar D ao quadrado, D ao quadrado é igual a 36 vezes 10 elevado a menos 3, que divide 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então, ficou D ao quadrado é igual a 36 dividido por 1 vai dar 36. Conserva a base e subtrai o expoente. Menos 3 menos menos 1, menos com menos mais, menos 3 mais 1, vai dar elevado a menos 2. O princípio é o mesmo, né? Vamos tirar o quadrado da distância, coloca em raiz. Raiz quadrada de 36 vai dar quanto? 6, não é isso? 6. Conserva a base e divide o expoente. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Unidade de medida, metros. Ou, né, se a gente quiser, se a gente poderia falar que a distância é a mesma coisa que 0,6 metros. Ok? Somente. Beleza? Então vamos lá. O último aí para a gente passar para campo elétrico. Aí eu vou deixar uns 2 minutinhos para vocês tentarem fazer. Beleza? Valeu.
E aí? E aí, gente? Qual que é o resultado aí? 5 vezes 10 elevado a menos 3? Raiz de 25 é isso mesmo. 5 vezes 10 a menos 3 que deu? O meu foi, porque eu não sei se tá certo, Perfeito. não. Isso mesmo, tá certo. Mas alguém conseguiu, gente, achar esse valor? É isso mesmo. Alguém? Vocês querem que faça esse ou não precisa? Porque esse exercício aqui praticamente é o mesmo exercício 2 que a gente fez, né? A única diferença é que lá a gente tratava de força elétrica e aqui a gente está tratando de energia. Tá, vamos pular aqui, ó. Se alguém conseguiu, que quiser continuar fazendo aí, sem problema. A gente vai pular para cá. A energia potencial elétrica entre duas cargas elétricas pontiformes, iguais e separadas entre si de 0,9 metros, vale 25 vezes 10 a 4. Então, ó, o valor de EPEL já foi dado. Energia potencial, energia potencial elétrica, ela vale 25 vezes 10 a 4 joules, e também foi dado que a distância que está separando as cargas é uma distância de 0,9 metros. Então, essas demais informações aqui já se tornam obsoletas, a gente já discutiu isso. Determine o valor absoluto de carga a carga. Então, a gente quer saber quanto vale a carga 1 e quanto vale a carga 2. A ideia é a mesma, né? Já falou que as cargas são iguais, pontiformes separados de uma distância entre si, e a constante eletrostática no vácuo, né? Ela vale 9 vezes 10 a 9. O que o exercício quer da gente? Ele quer que a gente descubra quanto vale Q1, quanto vale Q1 e quanto vale Q2, que são iguais. Então, melzinho na chupeta. Qual que é a diferença aqui agora? Que ao invés da gente usar a fórmula de EPEL, de FEL, perdão, a gente vai usar a fórmula de EPEL, que no caso ela é ainda mais fácil, né? Ctrl C e Ctrl V. Prontinho. Só substituir valores. O EPEL foi dado, tá aqui, 25 vezes 10 elevado a 4. Isso vai ter que ser igual a K0, 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica 100 módulo Q1 vezes Q2, né? Que vai dar Q ao quadrado, ok? Que multiplica Q ao quadrado, e isso que divide 2. Perdão, divide a distância, que é 0,9. Então, multiplicando, né? Cruzado aqui, 9 vezes 10 a 9, 25 vezes 10 elevado a 4, que multiplica 0,9. Quanto que é 25 vezes 0,9? Alguém já fez aí? 25 vezes... Para facilitar, transforma o 0,9 em 9 vezes 10 a Pode ser. menos 1 e Uhum. corta ele. Ok, então 9, não é isso? Tá vendo, gente? O que a Ana fez é mais fácil ainda, tá? Para simplificar aqui, ó. Aqui deu 9 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? 9 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,9, só que em potência de base 10. A gente pode vir aqui, ó, simplificar, né, cortando esse 9 e simplificar cortando esse outro 9. Só que a gente tem que lembrar que aqui ficou 1 vezes 10 a 9 e aqui ficou 1 vezes 10 a menos 1, tá, gente? Então vai ficar lá, ó, 25
vezes 10 a 4, que multiplica 1 vezes 10 a menos 1. Então, isso aqui vai ficar 25, vezes 10 elevado. Na multiplicação, né, conserva a base e somos o expoente. 4 mais menos 1 vai dar 3. Isso vai ser igual a 1 vezes 10 a 9, que ao quadrado. Então, aqui ficou 1 vezes 10 a 9, que multiplica que ao quadrado. Então, esse 1 vezes 10 a 9, né? Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ficou Q ao quadrado vai ser igual a 25 vezes 10 a 3 dividido por 1 vezes 10 a 9, vai dar 25. Conserva a base e na divisão subtrai expoente, né? 3 que divide, 3 menos 9 vai dar elevado a menos 6. Tirando a raiz quadrada de 25 vezes 10 a menos 6, vai dar aqui Q1, que é igual a Q2, vai ser igual a raiz quadrada de 25, 5, não é isso? Conserva a base e divide o expoente. Menos 6 dividido por 2, porque é raiz quadrada, vai dar, menos 3. Unidade de medida de carga é Coulomb. Ok? Beleza? Tranquilinho. Então, gente, energia potencial elétrica e lei de Coulomb, que trata a ideia da força elétrica, a gente finalizou por aqui. Agora a gente vai começar o conceito de campo elétrico, ok? Da mesma forma que existia força elétrica, passou a existir potencial elétrico, aqui a ideia é a mesma. Da mesma forma que existe campo elétrico, vai passar a existir um potencial elétrico, que lá na eletrodinâmica, quando a gente tiver uma diferença entre esses dois potenciais, a gente vai passar a falar em DDP, diferença entre dois potenciais entre pontos distintos, ok? Então, vai ter aula só até 6 horas? Você Oi? vai fazer mais? Não entendi. Vai ter só mais essa aula aqui? Só porque eu tenho reunião 6 horas agora da escola. Ok. Entendeu? Mas até umas 6 horas, qualquer coisa a gente abre uma outra, pelo menos até 6. Se eu entrar lá um pouquinho atrasado, não tem problema, não. Beleza? Mas eu vou tentar finalizar isso aqui tudo agora também. Então, aqui, ó. O que a gente vai tratar agora, tá? Existem vários campos. Um dos campos a gente já estudou, que é o campo gravitacional, que trata lá da gravidade, da força-peso. Além do campo gravitacional, existe o campo elétrico, existe o campo magnético. Mais posterior, a gente vai ver o campo eletromagnético, ok? Só que aí, o que importa de fato para a gente agora é o que trata do campo elétrico. Opa! Beleza? Então vamos lá, fica maior a tela aqui pra gente. Aqui, ó, campo elétrico. Antes da gente falar do campo elétrico, eu vou estar fazendo uma analogia aqui do campo elétrico com o campo gravitacional. Beleza? Primeiro, o que é o campo gravitacional? É a gravidade. A aceleração da gravidade faz com que haja uma interação, né, entre esse campo e a Terra. Ok? Para isso, né, depende do corpo ter uma massa qualquer denominada massa M, e, consequentemente, conforme lá na cinemática nós vimos, e posterior na dinâmica, para que um corpo que está em repouso entre no estado de movimento, é necessário que ele sofra a ação de uma força. E conforme nós discutimos lá na dinâmica, existem dois tipos de força. Uma é a força de contato e a outra é essas forças aqui, ó, que é a força de campo, tá? Ela não há necessidade de contato, que é o campo gravitacional, o campo elétrico. Fazendo analogia entre esses dois campos, a gente tem aqui, ó, parece que a ideia é a mesma, e de fato é, tá? Quando que não existiria campo gravitacional? Se não existisse massa. Por exemplo, se tivesse um determinado planeta ao qual sua massa fosse desprezível, naquele planeta não existiria campo gravitacional. Eu acho que eu até cheguei já a mencionar com vocês que quando se fala em gravidade zero, de fato isso não existe, porque independente de qual localidade que está sendo analisada, essa localidade tem massa. Então, se tem massa, existe uma força peso atuando e, consequentemente, um campo gravitacional.
Então, primeira coisa, por que da analogia? Porque para mostrar que para existir campo gravitacional tem que existir massa. Com o campo elétrico vai ser representado pela letrinha E. Tem uma setinha aqui em cima, esqueci de colocar, tanto aqui quanto aqui. Na força-peso também, na força elétrica também. A massa e a carga não. Ok? Beleza. Então aqui, ó, quem que é o G? Campo. Quem que é o E? Campo. Quem que é o P? Força. Quem que é o Fel? Força. O que é M? A massa da carga. Então, de fato, é a mesma expressão. Qual que é a ideia? O princípio é diferente. O campo gravitacional, né, o princípio é diferente do campo elétrico. Para existir campo gravitacional tem que existir massa. Para existir campo elétrico tem que existir uma carga. Então, qual que é a função dessa carga? Provar a existência ou não do campo elétrico em um determinado ponto. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu quero verificar se existe campo elétrico. Coloco uma carga de prova para isso. Nesse ponto, eu quero verificar se existe campo elétrico. Coloco um ponto, eu coloco uma carga para isso. E assim sucessivamente. Ok? Então, ó, verifico a existência ou não do campo elétrico colocando uma carga de prova. Esse Qzinho pequenininho significa carga de prova. Então, qual é a função da carga de prova? Provar ou não a existência de um campo elétrico. Por exemplo, matematicamente falando, se essa carga aqui for zero, o que acontece com o meu campo elétrico? Alguém sabe? O campo elétrico ele pode ter três situações. Uma, ele tem que ser vetorial positivo e ele pode ser diferente de zero, no caso maior que zero, porque a força elétrica é positiva. E aqui, gente, eu esqueci de colocar, nessa carguinha de prova aqui tem um módulo. Esse módulo é para provar que o campo elétrico, assim como a força elétrica, ele só assume valores positivos. Então, o campo elétrico é igual à força elétrica sobre o módulo da carga de prova. Confere? Então, tá. Três situações são possíveis. Situação número 1, o campo elétrico pode ser nulo. Quando que o campo elétrico vai ser nulo? Quando a força for nula. Por exemplo, para um corpo que está em repouso, entrar no estado de movimento não é somente com a ação de uma resultante de forças. Então, se a força for zero, consequentemente, essa carga não vai ser colocada naquele determinado ponto. Em contrapartida, o campo elétrico vai ser nulo, vai ser zero. Quando que o meu campo elétrico vai ser diferente de zero e positivo? Né? Quando eu tiver valores de força e de carga. Por exemplo, a força elétrica é de 10 newton. Eu necessitei de aplicar essa força de 10 newton numa carga de 2 coulomb. Então, consequentemente, eu vou ter um campo elétrico de 5 newton por coulomb. Unidade de medida de campo elétrico, newton por coulomb. Ok? E a terceira e última situação é um campo elétrico inexistente. Se eu não coloco carga, não existe campo elétrico. Matematicamente falando, quando que eu não coloco carga? Quando a carga for zero. Matematicamente falando, não existe fazer divisão por zero. Todo e qualquer valor que eu dividir por zero vai dar não existe. Ok? Pode colocar na calculadora aí para a gente provar isso daí ou não. Na hora que você divide lá, 1 dividido por zero, dá não existe, dá sintaxe erro. 2 milhões dividido por zero, dá o mesmo erro. Então, quando a carga elétrica for zero, não existe campo elétrico. Por quê? Se a função da carga de prova ela é provar a existência do campo e eu não coloco essa carga lá, eu já estou concluindo que não existe campo. Beleza? Então tá. A intensidade para calcular o campo elétrico é essa que a gente já tinha discutido, só faltou o módulo aqui, né? Campo elétrico é força elétrica dividido pela carga de prova. O campo elétrico, ele tem direção e tem sentido além da intensidade, pelo simples fato dele ser uma grandeza vetorial. Se Q for maior que zero e se Q for menor que zero, ou seja, independente se a carga de prova for maior ou menor que zero, a força elétrica e o campo elétrico vão ter sempre a mesma direção. Por exemplo, esse campo aqui, ó, ele está diagonal, né? Então, quer dizer que o sentido da força elétrica também está diagonal. Com uma observação, a direção é a mesma, o sentido não. O sentido vai depender se a carga é positiva ou se a carga é negativa. Se, por exemplo, a carga for positiva, quer dizer então que a força elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido.
Se a carga elétrica, por exemplo, for negativa, quer dizer que o campo elétrico e a força elétrica, eles têm sentidos opostos. Por exemplo, se esse Q aqui é positivo, então a minha força elétrica está nesse mesmo sentido desse campo elétrico. Mas se a minha carga de prova aqui fosse uma carga negativa, o campo elétrico estaria para cá e a força elétrica estaria para cá. Ok? Unidade de medida de campo elétrico é Newton por Coulomb. E aí, aquela velha máxima de novo. Da mesma forma que a força elétrica vai acarretar na energia potencial elétrica, o campo elétrico ele vai acarretar no potencial elétrico. Com a mesma ideia, tá, gente? A ideia é a mesma. Isso aqui é campo elétrico ainda. Fazendo uma analogia, a gente chega no potencial elétrico. Esse potencial elétrico ele é calculado através da energia potencial elétrica sobre a carga de prova, e nesse caso aqui está correto, é sem módulo. Por quê? Potencial elétrico, assim como energia potencial elétrica, é uma grandeza escalar, podendo ela ser positiva ou negativa. Ok? Então, olha, como que eu chego em energia? Quando eu tenho força. Porque energia é uma forma de realizar trabalho. Então, se eu não tivesse essa força, eu não teria campo. E se eu não tenho campo, consequentemente, eu não tenho potencial elétrico. Esse potencial elétrico, a unidade de medida é Joule por Coulomb, ou na eletrodinâmica, nós vamos trabalhar Joule por Coulomb como sendo volt. Então, quando eu falo, por exemplo, na minha residência, a tensão é uma tensão de 220 volts, eu estou falando que a diferença de potencial existente é isso aqui, ó. Diferença entre dois potenciais, potencial em um ponto A e potencial em determinado ponto B. Ok? Agora, da mesma forma que, vamos tentar entender isso aqui agora. Qual é a função da carga de prova? Provar ou não a existência do campo elétrico. Se eu provei que existe campo, consequentemente eu consigo provar se existe potencial elétrico. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu coloquei a carga de prova para provar a existência naquele determinado ponto no vácuo da existência ou não do campo elétrico. Posterior a isso, eu posso retirar essa carga. Então, a função da carga de prova é provar. Então, se eu já provei, já não faz mais sentido eu permanecer com ela lá. Porém, se eu retiro a carga de prova, eu tenho que substituir essa carga de prova por uma outra carga denominada carga de fonte. Correto? Então, vamos lá. Como é que calcula campo elétrico quando se prova a existência dele ou não? Força elétrica sobre o módulo da carga de prova. Como que calcula força elétrica? É a constante eletrostática no vácuo vezes o módulo, que multiplica o produto do módulo das cargas e que divide o quadrado da distância que estão separando. Então, o que é campo elétrico? É força elétrica sobre carga. Quem é força elétrica? É K vezes módulo de Q vezes módulo de Q sobre D ao quadrado. Então, o que foi feito aqui no azul? Foi substituído. Ao invés de colocar fel, a gente colocou a expressão K vezes Q sobre D ao quadrado. Isso dividido pela carga de prova que já estava aqui em cima. Só que a função da carga de prova é provar a existência do campo elétrico ou não. Provei, o que eu faço? Eu substituo essa carga de prova por uma outra carga de fonte de mesma intensidade. Então, se eu fiz essa substituição, eu posso cortar essa carga de prova com uma das cargas de fonte aqui de cima. Então, cortei esse Q, só sobrou isso aqui de expressão. K vezes módulo de Q sobre D ao quadrado. Então, para eu calcular o vetor campo elétrico de carga pontiforme, basta eu fazer a constante eletrostática no vácuo vezes o módulo da carga de prova, que divide o quadrado da distância que estava separando essas cargas. Ok? Feito isso com o campo elétrico, pode-se também criar um potencial elétrico de carga pontiforme, que seria a mesma ideia. Só que ao invés de ser fel sobre Q, vai ser EPEL. E como é que calcula EPEL? K vezes Q sobre D. Substituiu no lugar de EPEL K vezes Q sobre D, que dividiu por Q. Cortei essa carga de fonte que foi substituída com a carga de prova, sobra um potencial elétrico K vezes Q sobre D. Ok? Agora, tem um porém. Antes disso, ainda se tratando de como é que chama?
de campo elétrico de carga pontiforme e potencial de carga positivo, a gente acabou de desmembrar e chegar que a intensidade do campo elétrico é a constante vezes o módulo da carga de fonte, haja visto que Q pequenininho, carga de prova, Q grandão, carga de fonte, ok? Eu vou